ele muito provavelmente agora vai usar a dama. Vamos ver aí. Gente, esse jogo, como vocês podem ter começaram a assistir, né? Ele começou com os jogos do cavalo, usando o cavalo, e a gente agora está avançando aí bastante nessa questão, tá bom? Vamos lá, vamos pegar esse peãozinho aqui que está de solto. Lembre-se sempre, a nossa estratégia é deixar o adversário ficar confiante e oferecer peças de valor, porque isso vai fazer com que ele não olhe tanto para a estratégia que a gente está montando. Essas estratégias doidas, estratégias muito meia perdidas assim, que a gente está mexendo com uma coisa lá embaixo importante e faz um movimento totalmente ridículo embaixo, é importante. Vejam agora, o cavalo está ameaçando ali claramente minhas peças de valor, mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Eu tenho aqui algo mais interessante, acontecendo. Eu vou continuar deixando ali a dama parada e vou começar a mover as peças lá em cima, que é para que o adversário olhe assim e diga: o que é que esse cara quer fazer? Pronto. Nesse momento, o L que ele poderia me atacar está perdido, embora ele não iria usar, mas esse movimento totalmente simples põe em risco o bispo. E se ele estiver atento, ele vai proteger o bispo agora. É a jogada mais interessante, é proteger o bispo, porque do contrário, ele teria a perca de um bispo e já tem uma ameaça no cavalo, o que não é interessante. Ele protege o cavalo. Como esperado, ele protege o cavalo, em vez de bolar uma estratégia para o meu bispo, que também seria interessante. Mas vamos lá, ele move então o cavalo e a gente agora tem a possibilidade de pegar uma peça de valor com uma de baixo valor. Mas observem aí que ele ainda tem outro cavalo. Pronto, ele foi mover o cavalo, feito eu estava esperando, para deixar o jogo mais quente. E o que é que a gente vai fazer? Lembra que a nossa dama está lá embaixo, que é o nosso objetivo. Como a gente moveu bastante peça em cima, a gente agora vai mover o que a gente realmente quer fazer. Vamos dar segurança para a nossa dama. A dama está protegida e com bastante peso. Ela está com bastante peso em casas importantes e o rei está preso. O rei já está preso. Ele só pode se mover para cima. E para um cheque acontecer, basta fechar. Nesse exato momento, o rei está preso, que é meu objetivo de jogo. Não é estar pegando peças, mas fechar o rei. Então vamos ver aí o que é que ele vai fazer. O ruim de estar comentando é que a gente perde um pouquinho de tempo para jogar, mas está válido. Vamos ver então aí o que é que vai acontecer. Estou aguardando ainda a jogada. Pronto, ele protege o rei e ao mesmo tempo dá amplitude para a dama. E o que é que a gente tem agora, pessoal? Nós temos que mover o nosso bispo para que a gente coloque pressão no cavalo. O cavalo nesse momento, o L dele não pega ninguém, certo? Mas o cavalo que está lá embaixo, eu não tinha nem observado para comentar, estava de olho aí no meu bispo e é isso que aconteceu. Nesse momento vamos colocar pressão no rei. Vamos ver se ele tem coragem de pegar a dama. Pronto, ele teve coragem de pegar a dama, teve coragem suficiente, é uma jogada interessante, mas olha ali para cima, a nossa proteção, sempre proteja peças de valor, mesmo quando você tiver com uma estratégia, essa estratégia pode ser frustrada, então proteja suas peças de valor para que tenha mais valia, mais interesse, deixa o jogo mais interessante, porque imagina perder uma peça de valor tão de graça assim, não é interessante. Então a gente tem aí um jogo que não fica muito tão bom, né? Tão bom assim. Então vamos pegar esse cavalo agora. O rei agora está bastante livre, ele pode ir para a direita e para a esquerda, mas as nossas torres estão lá, total e completamente disponíveis para entrar no jogo. Olha a jogada que ele fez nesse momento, né? Que jogada interessante. Ele pega, faz um movimento assim bem difundido, né? De mover essa peça assim, e a gente fica se perguntando, né, o que é que ele quer fazer com essa possibilidade de jogo aí. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que ele... Pronto, ele pega a minha peça,
não tem problema nenhum. E observe agora a coisa ganha um enfoque, muito interessante. Olha a torre, presta atenção no que a torre está se propondo fazer nesse momento. Só quero que vocês observem a torre, o movimento que a torre fez. Não precisa olhar para mais nada, só olhar para a torre. Ele faz um movimento aqui que é para ameaçar, evidentemente, meu bispo. Só que eu me preocupo com isso? Evidentemente que não, porque eu tenho um cavalo que é uma peça de valor para pegar. Evidentemente ele tem que pegar o bispo, que é uma peça de valor, e ele está bastante preocupado. A gente recupera esse peso e bloqueia o movimento do rei para um lado. Gente, olha que interessante, a gente bloqueou completamente o movimento do rei para um lado. Ele pega o bispo dele para ameaçar a torre, que eu não acho nada interessante esse movimento, porque só vai deixá-lo mais preso ainda. Vamos ficar jogando, né, com o bispo dele. O bispo vai recuar, evidentemente. Pronto. Agora, pessoal, observa o que ele fez. Ele pegou a torre e está ameaçando o meu rei. Olha isso. Ele começou a ameaçar o rei, que é algo que eu já estava esperando, que eu já estou esperando e que eu quero que continue. Se eu fosse um jogador iniciante, eu iria mover para cá. Só que eu deixo o rei com poucas possibilidades para se defender, então eu vou mover ele para cá. Que é para que a gente tenha um equilíbrio. E para que ele tenha proteção, o rei dele agora ganha proteção, ele moveu um pouco para cima. Observem, sempre para cima. Esse movimento de ir para cima é para que tenha amplitude de jogo. Amplitude. Mas observe, nesse movimento que ele fez, o que é que acontece? Como eu falei, jogar com o bispo. Pronto, jogamos com o bispo. O rei agora precisa se mover, né? O rei precisa se mover. Ele vai dar aquela ameaçada de leve que todo mundo gosta de fazer. E eu vou mover um pouquinho para cá. Somente isso, nada mais que isso. Vamos aguardar o próximo movimento dele. Os peões da 2 ele está deixando parado. Pode observar, todos os peões da 2 ainda podem andar 2 casas. E isso é importante para a gente. Não podemos ficar. Só que observe, todos os peões da 2 dele podem andar 2 casas. Todos os meus peões, que são 5 da 7, podem andar 2 casas. O que me dá uma vantagem consideravelmente boa. Então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Eu tenho bastante peão, dá para brincar e brigar bastante. Estou ameaçando já o peão da 3 dele, o que deixa ele numa desvantagem. Ele poderia proteger o peão da 3, né? Era uma jogada interessante a se fazer aqui. Proteger o peão da 3 e também dar uma certa segurança para o rei na G. Mas vamos lá, vamos observar na G não, perdão, na F. Vamos observar então qual o movimento que ele vai fazer. Pronto. Você ganhou, partida abandonada. Vamos fazer a revisão da partida agora, porque assim eu aproveito que eu deixei o áudio mutado. Então eu comecei o jogo com 2 cavalos, dei vantagem para ele no bispo, isso é para deixar bastante confiante, e coloquei então a dama no lugar estratégico. Depois protegi a dama, porque eu sabia que iria oferecer ela e tinha que pegar uma peça de valor e que corresse bastante. Observem a jogada agora. A partir de agora o momento fica mais interessante, é onde as torres começam a trabalhar. Você ganhou uma peça e a partida com bela tática. Vamos revisar. Então pessoal, é isso. Vou postar mais esse vídeo também, para que essas estratégias fiquem todas aí aprendendo. Eu vou novamente lançar, né, esse joguinho. A parte de comentar o jogo deixa muito mais lento, mas observe sempre o movimento da torre. Lembre de proteger peças de grande valor, já que você vai oferecê-las para um objetivo. Você pega o rei, agora ele fica totalmente desprotegido aqui. Aí o nosso objetivo com as torres é andar. O que é que iria acontecer? Iria ocorrer o checkmate do rei. Foi que infelizmente ele não deixou a gente então continuar. Mas enquanto rola aqui, o objetivo não seria
só esse, seria justamente conseguir, né, colocar a nossa... pegar, né, o peão. Vou parar aqui o jogo no momento que quero mostrar, no ponto que eu quero mostrar, só para a gente conseguir. Seria então pegar essa peça daqui, movendo para cá, pegando ela, capturando, e logo em seguida ameaçar o rei. Você vai ver que o rei vai ficar numa situação mais desconfortável. E a gente então pode fazer isso.